Lucas, no capítulo 9. Evangelho São Lucas, capítulo 9. Eu vou ler do 23 ao 25. Lucas 9, 23 a 25. Disse ele à multidão, ele aqui, Jesus: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Até aqui. A gente vive num mundo maluco, né? E ultimamente eu acho que as pessoas estão mais malucas do que nunca. Elas estão mais desequilibradas do que nunca. A vida humana perdeu ou está perdendo muito do seu valor, muito do seu... Eu não sei vocês assim, mas me parece que nós nos acostumamos em ver um ser humano dormindo na calçada. Nós nos acostumamos com o absurdo que é ver um ser humano revirar um lixo de uma casa para poder comer o negócio. Não sei você, mas parece que nós ficamos revoltados com algumas coisas que são completamente inúteis. Nós ficamos revoltados e bravos com coisas que não fazem a mínima diferença. E nas coisas que de fato fazem, a gente parece que se acostumou ou se anestesiou para isso. Me incomoda muito andar pelas ruas de Curitiba e ver seres humanos dormindo na calçada. Me incomoda em andar pelas ruas. Eu digo Curitiba porque eu moro em Curitiba. Eu poderia estar morando em São Paulo, eu poderia estar em Rancharia, eu poderia estar em Presidente Prudente. Eu estou dizendo de Curitiba porque é onde nós estamos. Me incomoda muito andar pelas ruas de Curitiba e perceber gente mexendo no lixo para achar alguma coisa para comer. Esses dias mesmo, e eu vou dizer isso para vocês, não é para honra própria ou para alguma coisa nesse sentido, porque eu estou nem aí para isso, mas esses dias atrás eu estava chegando em casa com os meus meninos e a gente tinha feito a faxina de casa e o lixo estava em frente de casa. E eu vi uma pessoa revirar aquele lixo. Eu vi um jovem revirar aquele lixo. E às vezes a gente fica muito bravo, né, quando a gente chega em casa, de repente a gente vê o nosso lixo revirado, né, e coisas espalhadas na frente de casa, aquela coisa toda. E isso faz a gente perder a cabeça. Isso faz a gente ficar bravo. E não o fato de que alguém revirou aquele lixo. Eu parei, eu olhei e falei, cara, por favor, não mexa mais aí. Você não merece isso. Espera que a gente vai providenciar algo para você. Só que é paliativo. É paliativo, a fome vai voltar.
Aquele prato de comida talvez foi bom para ele naquele momento, mas a fome vai voltar uma hora. E Jesus me vem com essa pergunta: o que vale o mundo inteiro? O que vale eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma for perdida ou destruída? E eu, como discípulo de Jesus, eu sou convidado a carregar a cruz. E é muito interessante porque nós acabamos de passar por um feriado que nos remete a uma cena grotesca, a uma cena torturante, do Deus encarnado carregando a cruz que não era dele. O que me leva à seguinte reflexão: Jesus está me pedindo para carregar a cruz que não é minha. Não é minha. Essa cruz que ele diz que é sua, não é sua, é do outro. O que me remete a uma outra cena da Via Crucis, em que houve um momento em que Jesus não conseguiu levar a sua cruz. O próprio Deus encarnado não deu conta de levar a sua cruz até o fim. Quanto mais a gente. Alguém precisou carregar essa cruz com ele, chamado Simão Cirineu, ou Simão de Cirene. Provavelmente, a região de Cirene era uma região próxima à África, portanto, um negro, e possivelmente um escravo. E Paulo vai depois, acho que em Romanos, se não me falha a memória, vai mandar abraços, saudações, enfim, para um tal de Rufus, filho de Simão de Cirineu, de Cirene. Um convertido ao Evangelho. O filho dele, Paulo faz saudações ao filho do Simão. Eu não sei, gente, tem dias que não sei se vocês estão reparando, mas eu estou muito cansado. E não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. É um cansaço espiritual. Eu estou exausto. Porque parece que quanto mais a gente prega, mais assombração aparece. Esses dias atrás eu estava conversando com um pastor, um mentor, amigo meu, e ele, enfim, as redes sociais dele estão aí para provar, então dizer o nome dele não há problema nenhum. É um pastor amigo meu, mentor, um exemplo para a minha vida, chama-se Antônio Carlos Costa, é um pastor presbiteriano lá do Rio de Janeiro. Ele é presidente da ONG Rio de Paz. Ele vocês terem uma noção de que tipo de homem, de que tipo de pessoa nós estamos falando de um homem, um pastor de igreja local, plantador de igreja, que pega as suas férias merecidas e vai a Moçambique. Todos vocês sabem, é notória a notícia dos tufões que atingiram a região de Moçambique ali. E, enfim, houve uma devastação de igrejas, uma devastação de casas, pessoas passando fome. E ele foi até Moçambique. Então, no perfil dele na internet, tem vídeos, fotos, uma igreja cristã totalmente destruída. As pessoas, eu entendo, é um patrimônio histórico, a Catedral de Notre Dame, mas eu não sei. Entre Moçambique e Notre Dame, eu prefiro Moçambique. Notre Dame pode esperar. Notre Dame é um edifício que tem o seu valor histórico, cultural, extremamente importante, mas se for para escolher entre Notre Dame e Moçambique, e vidas humanas que fazem bolinhos de barro para poder comer,
prefiro 1000 vezes Moçambique. Bilhões de dólares foram doados para a reconstrução de Notre Dame. Absolutamente nada foi feito em relação a Moçambique. Eu não sei. Moçambique e regiões próximas. Eu não sei, eu tenho a impressão de que a vida humana, a alma da vida humana está se deteriorando. E não há uma época, acho que talvez nunca houve na história da humanidade uma época tão urgente da mensagem do Evangelho como a nossa. De homens e mulheres de Deus que urgentemente precisam se levantar para viver o jeito do Evangelho que custe a sua própria existência, que custe a sua própria forma de existir, que custe o seu conforto, que custe a sua consciência. Sabe aquela coisa de você não dormir à noite com um peso na consciência, literalmente? É isso que está faltando. Cristão que não dorme à noite porque a consciência alerta, urge. O grito do mundo. Eu não sei você, mas se você é cristão e se você não está andando angustiado, tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas chegassem para mim e falassem, Cris, eu estou angustiado, eu falo, que bom. Isso é um bom sinal. Porque o mundo não anda bem. As pessoas estão matando umas outras. Vocês viram recentemente um cara. As pessoas, né, usam um policial militar, aquela coisa toda, aí usa, né? Como se a polícia militar treinasse as pessoas para fazer isso, entende? Mas um homem completamente desequilibrado, entra numa pizzaria. Vocês viram isso? E batem, mas assim, ele espanca, ele dá coronhada, ele entra armado, ele dá coronhadas na atendente da pizzaria. Porque ele pediu uma pizza sem azeitonas. E a pizza foi com azeitonas. Uma coisa parecida com isso. Talvez a informação aqui, o item seja errado, mas a ideia é essa. Ele pediu para a pizza vir de um jeito, ela veio de outro, e ele entra na pizzaria completamente desequilibrado, possesso. O que me leva a uma outra cena da Páscoa, que é quando Judas vai trair Jesus. Diz o texto que Satanás entra em Judas. Judas não saiu babando, Judas não saiu com as mãos todas tortas, Judas não saiu gritando, sabe, grunhindo. Não. Satanás o possui, ele sai da sala e vai trair Jesus. O que me leva a crer que a maioria dos possessos não estão grunhindo, não estão nas igrejas com as mãos para trás. Esses possessos estão por aí, traindo Jesus. Em nome dele. Que é o mais engraçado, estão traindo Jesus usando o nome dele. E é justamente esse o tom da traição. Justamente, não só o traindo na questão do conhecimento, da postura, mas o traindo, inclusive, usando o seu nome. Que é como é que é o nome? Hoje tem um nome disso, falsidade ideológica. Que é quando você usa o nome de alguém para dizer algo que ela não disse.
falsidade ideológica, mas acho que é por aí. O pessoal do direito, aí, se tem alguém, pode me ajudar nisso aí. É quando você usa a conta, de repente, da internet de alguém e tal, para dizer que aquilo foi dito por ela, mas não foi. É como se alguém entrasse no meu perfil, por exemplo, do Twitter, por exemplo, e dissesse lá, tal, colocasse lá um pensamento que não é meu, mas alguém colocou lá e usasse aquilo como divulgação daquilo que eu penso, sendo que não é aquilo que eu penso. Enfim, nós temos uma igreja criminosa, nós temos uma igreja de falsidade ideológica, dizendo coisas que Jesus não disse e usando o nome dele para dizer. Nós estamos criando monstrinhos. Recentemente saiu uma notícia na internet da prisão de um humorista diante de um fato, de uma ofensa que ele fez a uma deputada. Parece que nós estamos trabalhando com extremos, né? E aí gerou mais discussão ainda, quer dizer, quem é contra e quem é a favor. Quer dizer, não teve aquela coisa de sentar e falar assim, não, pera, gente, a justiça fez a parte dela e talvez não tenha sido o melhor caminho, talvez poderia ter sido de uma outra forma. E aí usam isso, aí os extremistas usam isso de um lado comemorando a prisão de alguém, de outro brigando, dizendo que isso é uma causa da liberdade de expressão. Ele está sendo condenado justamente porque ele foi livre para dizer o que ele disse e fazer o que ele fez. E aí, então, eu fico preocupado. E a mensagem de hoje é para que você não perca a sua alma. A mensagem de hoje é para que você, diante das dificuldades e das pancadas da vida, da carregada da cruz, o carregar da cruz faz isso, né? Jesus carregando a cruz, que não era dele, foi do pátio de Pilatos até o Calvário, tomando pancada. Chegou a um ponto dele não conseguir o Simão entrar na fita para levar com ele a cruz. Minha mensagem de hoje para vocês, irmãos e irmãs, é que a gente não perca a alma pelo luxo de se ter o mundo. Que a gente não perca a essência do Evangelho pelo conforto de se ter o mundo. Porque pegando a lógica de Jesus aqui, quem tem o mundo não tem alma. Quem ganha o mundo, perdeu a alma. Porque carregar o mundo nas costas, só Atlas. O Titã. Que carregar o mundo não foi um privilégio, lembrando da mitologia, foi uma condenação dada pelos deuses ao Titã Atlas de carregar o mundo nas costas. Foi uma condenação, não foi uma bênção, não foi um privilégio ter o mundo nas suas costas. Foi uma condenação. Então, carregar o mundo nas costas, ter o mundo, não é privilégio, não é graça, é condenação. Eu queria deixar essa mensagem com vocês nessa tarde. Queria não tomar muito tempo de vocês, porque acho que aqui a mensagem é muito simples. O discípulo de Jesus carrega a sua cruz. E aquela cruz que ele diz que é dele, de fato e de verdade, não é dele, é do outro. Carregamos os fardos uns dos outros, porque Jesus carregou o nosso fardo. Jesus carregou a nossa cruz. Ele, vamos assim dizer, nós hoje somos o que Jesus foi carregando a sua cruz, e Jesus é o que Simão de Cirene foi
para Jesus naquele momento. Jesus é aquele que carrega a cruz junto conosco. Porque Ele sabe como é. Sabe aquela coisa de você... Alguém chega para você e fala, rapaz, eu não sei como mexer nesse negócio aqui. Aí a pessoa, não, vem cá que eu vou te ensinar, porque isso aqui eu já fiz, já. Vem cá. E parece que aquilo que antes era uma coisa absolutamente impossível de ser feita, você aprende ali num momento, porque a pessoa está ali fazendo junto com você e a coisa flui. É exatamente isso. Tem muita gente que se assusta com a expressão de carregar a cruz, mas a gente não carrega sozinho. Não é para carregar sozinho. Não é para ser Tem muito macho que é assim, né? Tem muito macho que é assim em casa, né? Não chama o encanador porque ele sabe mexer no cano. Ele não vai chamar o eletricista porque ele sabe mexer na fiação da casa. Tem uns caras que são assim, né? Eu sou muito tranquilo. Eu não sei mexer, amor. Eu vou ligar para alguém vir. Eu sou muito tranquilo com respeito a isso. Eu não tenho nenhum problema de masculinidade com isso. Muito pelo contrário, eu até abençoo a vida das pessoas, né? Porque se existe eletricista é porque os caras sabem mexer, né? Se existe encanador é porque os caras sabem muito mais do que eu. Então, para que eu vou fazer isso? Eu ainda vou abençoar a vida do cara dando uma graninha para ele. Então, pronto. Não, mas deixa que eu vou aqui fazer as coisas porque eu sou o homem da casa. Eu não tenho paciência para isso. Eu não sou o homem da casa, eu não tenho a mínima. Gente, sério, eu não tenho a mínima, sabe, essa coisa de, eu não tenho essa coisa, porque eu não sei. Eu vou lá, eu vou estragar. Esses tempos atrás, por exemplo, fez final de semana mesmo, na sexta-feira, à noite, porque essas coisas acontecem só na sexta-feira à noite. Sexta-feira, à noite, feriado, a gente lá em casa tomando banho, de repente, pum, cai a energia. Aí, pô, meu Deus do céu, caiu a energia, o que aconteceu? No meio do banho, olha que beleza, no meio do banho. Aí aquela coisa toda, amor, o que está acontecendo? Aí vai o Cris se enxugar, aí vai aquela coisa toda e tal. E aí, amor, o que aconteceu? Eu falei, vou saber o que aconteceu? Eu não sei. Mas você não foi lá ver? Eu falei, fui, mas fui de orelhudo. Porque eu fui ver se tinha uma pecinha fora do lugar, mas aparentemente não tem nada. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que quando eu abri a caixa, um cheirinho de queimado estava ali. Então tem alguma coisa queimada, amor. Consegui falar com o eletricista na noite, ali naquela noite. No sábado de manhã ele estava lá em casa. Aí ele não sei o quê, vai daqui, papapá. Me fez algumas perguntas, aí eu falei para ele, falei, não, vou peraí que eu já... O cara foi no fusível. Mas ele, falou, está aqui, ó. Aí, que ele abriu, aqui, assim, esfarelou na mão dele. Está aqui, ó. Aí ele foi lá, trocou aquela coisa. Onde é que era, Cris, que estava ruim? Os chuveiros, a luz do escritório, da lavanderia, tem alguns como estavam sem luz. Então, peraí. Aí ele foi lá, acendeu, ligou o chuveiro, está tudo beleza. Está tudo tranquilo. Eu virei para ele e falei, quanto que é? Acabou. Entendeu? Acabou. Não tem esse negócio, não. Porque... Aí as pessoas querem, porque... Eu tenho paciência para isso. E aí, nessa de querer controlar, de querer saber, de querer fazer, de querer dominar, a gente se ferra. A gente estraga. Está na hora da gente dar na mão de quem entende. A gente, na ânsia de querer controlar a vida, na ânsia de querer controlar as coisas, na ânsia de querer controlar tudo, acaba estragando mais ainda aquilo que estava estragado. Já estava estragado. Então dá na mão de quem sabe o que está fazendo. A Bíblia chama Jesus de o doador da vida. O autor da vida. Quando você pergunta para um autor de livros a história, ele não sabe a história final que ele escreveu, ele sabe dos rabiscos, ele sabe dos rascunhos, ele conhece a história, ele conhece.
Qual é o maior especialista em Senhor dos Anéis do mundo? Tolkien, porque ele escreveu. Ele é o maior especialista em Senhor dos Anéis. Qual é o maior especialista em As Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis. Foi ele que escreveu, foi ele que rabiscou, foi ele que sonhou, foi ele que viu. Qual é a maior autoridade em vida humana? O próprio Deus. O próprio Jesus. E ele nos ensinou, nos ensina a como viver. Então, irmãs e irmãos, eu quero deixar essa mensagem com você nessa tarde. Não perca a sua alma. Não queira ganhar o mundo, não queira controlar a sua vida. Só carregue a sua cruz. Caminhe com Jesus, o caminho estreito do Evangelho. Porque talvez não, essa seja a única forma, essa é a única forma de resistir o mundo mal. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela bênção e pelo privilégio da Tua palavra. E obrigado por esta tarde, obrigado por este culto, obrigado pela Tua mensagem. Espírito Santo de Deus, não faça a gente perder a nossa alma, a nossa vida. Perdê-la querendo ganhar o mundo, perdendo querendo ganhá-la. Mas que a gente carregue a nossa cruz na atitude pura e simples de abrir mão da nossa própria vida em favor do outro. E assim, diz a Tua palavra, a gente vai ganhá-la. Que a gente nunca se esqueça, Pai, que a gente nunca venda, que a gente nunca se venda, que a gente nunca se dobre, que a gente nunca se renda à maldade desse mundo, às facilidades desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridas e queridos. Deus os acompanhe. Tenha uma ótima semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.